Aleluia! 1 João capítulo 3, versículo 16, eu quero ler esse versículo com você e interagir com alguns versículos do capítulo 4 de João também. Se você puder deixar sua Bíblia aberta para você continuar e acompanhar, senão você pode anotar também e ruminar em casa, ruminar no seu trabalho, onde você estiver, pode se deleitar com a palavra, amém? Vai falar de algo maravilhoso, algo que é extraordinário para nós, que é o amor de Jesus, o amor de Deus por nós, né? Um fruto do Espírito. João 3,16 vai dizer assim, acompanha comigo aí: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Só esse versículo do capítulo 1, do capítulo 3 de 1 João, dizendo o seguinte: nisto nós conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Cristo ele manifestou o que é o verdadeiro amor. O que é o amor? Gálatas, eu quero ler com você também rapidinho, se você conseguir abrir um pouquinho mais para trás aí, eu já deixei anotado aqui, Gálatas 5:22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, assim sucessivamente. Mas o amor ele se sobressai sobre o que nós recebemos de Deus, sobre o que nós recebemos do Espírito. Então o amor é um fruto que vem unicamente de Deus. O amor é algo que vem único e somente de Deus. Então quando nós realmente conhecemos a Deus, Ele pode fazer brotar e crescer esse amor dentro de mim, dentro de você. Amor não é algo passageiro, não é algo que passa, não é algo que chega, não é o cavalo selado que a gente ouve falar muito que passou, não é isso. Para o mundo, o sentido do amor, ele foi deturpado, foi banalizado, não é verdade? Em alguns momentos você já ouviu alguém falando assim: eu amo sorvete. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi isso. Eu amo sorvete. O outro diz o seguinte, que o amor, coloca lá, o amor como um ingrediente de colocar na comida, né? Como um ingrediente ali para dar sabor, é o amor. O amor é o ato do cônjuge, um ato relacional, somente isso. E nisso vai se banalizando que realmente, qual é realmente a essência do amor. Mas nada disso explica o que realmente é o amor. O que é o amor? Apóstolo João aqui, ele foi conhecido como discípulo amado. Lá no capítulo 19 de João, versículo 26, ele foi conhecido como discípulo amado. Então a primeira epístola de João pode ser chamada de uma carta de amor para a igreja, porque João nos ensina sobre o amor que ele conheceu em Cristo Jesus. João, ele vai manifestar para mim, para você, manifestou para a igreja primitiva, foi manifestada para os irmãos da igreja primitiva, e assim sucessivamente até chegarmos até os dias de hoje, no século 21, conhecendo realmente o que Cristo veio manifestar na terra. O que Cristo veio manifestar na terra? Porque em muitos momentos é o que eu sempre falo com nós, como igreja, para a compreensão nossa, é que nós devemos tomar cuidado com as coisas que nós vamos ouvindo e quais são os critérios que nós meditamos nela, porque é o que elas vão se tornar, o valor que nós damos a ela é o que elas vão se tornar. E no entanto, o amor é um sentimento que nós damos por conta de gostarmos de uma comida, gostarmos de uma determinada situação. O amor, em muitos momentos, ele é conhecido como isso.
João, ele já vai nos direcionar diferente, já vai nos direcionar o amor que ele conheceu em Jesus, através de Jesus, ele viu em Cristo Jesus. Como é o fruto do amor? O que é o amor? Então, o que eu quero meditar com você, nesse texto, esmiuçando um pouco mais o versículo do capítulo 4, é aprender um pouco sobre o amor através desse homem que foi conhecido como o discípulo amado, como aquele que mais soube falar em respeito ao amor verdadeiro que as Escrituras vão dizer. Aleluia! Amém? Então, o que é o amor? Eu quero dar esmiuçar em alguns pontos aqui e explicar algumas coisas dentro desse texto. Primeiramente, eu quero falar com você o que é o amor. O primeiro ponto é o que é o amor para você. 1 João 4, versículo 8, vai dizer assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus, Ele é o amor. Olha aí na sua Bíblia, você abriu no 1 João 3, é o capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus, Ele é o amor. Então, na verdade, a pergunta correta aqui não é o que é o amor, é quem é o amor. Quem realmente é o amor? Deus, Ele é a essência do amor. O amor de Deus, Ele é sacrificial, Ele é incondicional. Então, o amor não é um sentimento passageiro, mas sim uma atitude, uma característica de Deus, uma característica da pessoa de Deus para nós. Ele é uma característica, nós recebemos em nós, quando nós temos o amor de Deus em nós, nós recebemos uma característica de quem é Deus dentro de nós. Então é por isso que você não pode dizer que você ama uma pessoa e de repente você pegar e falar que não ama mais, porque se você tem esse sentimento de rejeitar alguém, de rejeitar o sentimento de amor, o amor de Cristo que está em você pelo seu próximo, você não tem o amor, você não tem Deus dentro de você. O próprio texto vai dizer isso: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus, Ele é o amor. Então, nós temos que compreender isso: ou eu amo ou eu não amo, ou eu tenho Deus ou eu não tenho Deus. Então, o que realmente é o amor? Dentro do amor aqui, o que é o amor? O amor é uma entrega total. O amor, ele se entrega sem reserva. João capítulo 4, versículo 9. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. O amor de Deus, Ele é a essência do amor, porque Ele entregou tudo que Ele tinha. Ele se entregou sem reservas. Ele entregou o seu único Filho, Cristo Jesus, por amor de nós. Ele nos mostra que o amor se doa voluntariamente a outros. Então, se nós temos o amor, se nós temos Deus em nós, quando nós executamos o amor, nós executamos ele voluntariamente. Nós os entregamos em amor em favor de alguém, às vezes até que não mereça isso em nós, porque não é uma questão de um sentimento, é um ato, é uma pessoa que está em nós, exercendo isso através de nós. Então o amor, ele é uma entrega total. Então quando nós já compreendemos no início de que o amor, ele é Deus em nós, então nós devemos entender que quando nós temos Deus em nós, nós nos entregamos também como um ato total de entrega para que Ele venha fazer o que Ele quiser sobre nós, através de nós. Deus, Ele entrega seu Filho para que nós venhamos entender isso, que é algo voluntário. O amor perdoa. Versículo 10 do capítulo 4. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus,
mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não foi nós que amamos a Ele, não foi nós que nos entregamos, não foi nós que primeiramente nos entregamos em amor a Ele, mas sim Ele fez isso em nós. Mas em que Ele nos amou e que enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então o amor ele é capaz de perdoar como Jesus perdoou. Por isso que João ele vai esmiuçar muito isso. Ele entendia quem ele era. Ele entendia quem ele era, ele entendia que ele recebeu um perdão de algo imerecido. Ele olhou para Cristo, ele se viu em Cristo que ele recebeu, ele viu a grandiosidade do amor que Cristo entregou a ele. Porque ele via, ele discernia que aquilo era, ele não merecia receber o perdão, mas Cristo, ele se entregou em amor, ele se entregou por ele. Então João, ele não somente recebeu um evangelho de que ele tinha a responsabilidade de transmitir, ele recebeu um evangelho que ele entendeu que era para si. João, quando ele transmite o evangelho, ele não somente está transmitindo porque você é amado de Deus, ele transmite porque ele recebeu algo que ele não merecia, e ele entendeu que aquilo era para ele e também para outros, mas primeiro, quando ele entende que é para ele quer transmitir da forma que ele recebeu. Então é por isso que o amor ele perdoa, é por isso que nós devemos deixar o nosso coração puro, sem mágoa, sem rancor, perdoando, liberando perdão, porque nós precisamos disso para darmos continuidade em executar o amor de Deus em nós, porque quando nós deixamos de perdoar, nós nos abstemos de Deus em nós, porque nós só temos o amor como um ato, não como uma pessoa que está em. Eu decido quem eu perdoo ou não, então eu decido se eu amo ou não. Então o amor não é uma decisão, o amor é Deus é Deus executando o plano dele através de nós. O amor é gratidão de Deus. Versículo 11: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. A gratidão é entender que o meu amor por você é independente das circunstâncias, das situações. O meu amor por você é uma gratidão por você ou por outros, pelo nosso próximo é aquele que está ao nosso redor, aquele que está distante ou próximo de nós, num vínculo físico, pessoal ou distante. Então, o amor ao nosso próximo, a compaixão, o sentimento de gratidão que nós temos em amar o nosso próximo, desde que está distante ou próximo, é entender que Deus fez isso por nós. Então, quando Deus faz isso por nós, nós enxergamos que nós não merecemos, que foi isso que João entendeu, e é isso que João transmite, porque quando eu e você vamos olhar para dentro de nós, nós vemos que nós não somos mesmo merecedores, nós vemos um cordeiro imaculado, sem mancha, se entregando, se fazendo maldição para nos perdoar. Então você olha e você entra num ambiente de santidade, onde você vai entrar num ambiente de Deus, e Deus fala o seguinte, fala assim: tira as sandálias que a terra onde você pisa é terra santa. E quando você compreende isso, entende isso, que isso é para você, especificamente para você, você é agradecido na vida de outros, porque não foi unicamente para mim. Eu não sou um especial de Deus, eu sou um propósito, eu sou um alvo dele, como outros. Então, o erro de outros não está abaixo ou acima dos meus erros. Então é por isso que quando nós decidimos amar, nós executamos um coração agradecidos pelo que Deus fez por nós. Porque quando é que Deus fala que você abraça Ele? Quando é que Deus fala que você alimenta Ele? Quando é que Deus fala que você ama Ele? Quando você abraça o seu próximo, quando você alimenta o necessitado, quando você cuida da viúva, quando você abraça, quando você faz isso, você está fazendo para Deus. Então, quando você faz isso, você está agradecendo o que Ele já fez por você. Nitidamente, fisicamente,
pessoalmente. Então, a ingratidão é um sintoma de desamor e a gratidão é um sintoma do amor. Obrigado. Deus abençoe. Aleluia! O amor é a presença de Deus, versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. E se o amor é em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Quando nós amamos, nós aperfeiçoamos Deus em nós. O amor é a presença de Deus manifesta em nós. Então, sem a presença de Deus, é impossível amarmos, pois o próprio Deus é o amor presente em nós. Então, se nós queremos realmente mudar a nossa vida, nossa casa, o nosso ambiente, a nossa rotina, o nosso trabalho, a nossa igreja, o ambiente de nossa vida, nós devemos executar o amor, porque o amor é a presença de Deus em nós. Então, onde você chega, a presença de Deus chega. Quem você abraça, é Deus a quem está abraçando. Isso é real em nós, é o que a Bíblia nos diz, é o que eu acho maravilhoso em João, é porque ele transmite esse amor tão verídico, porque quando nós olhamos Deus enviando, porque Deus envia um ato, e quando nós olhamos Jesus vindo através de Maria, nós vemos uma figura física, real chegando. Então, ele é um ato verdadeiro chegando, um cordeiro sem mancha que chegou e que foi imolado, foi levantado, para que nós recebêssemos isso, recebêssemos a presença de Deus em nós. Eu quero que você saia daqui, eu quero que você entenda que o amor, ele não é um movimento, ele não é um sentimento, o amor é alguém, e esse amor é Deus. Nós não decidimos amar, nós temos que praticar o amor. O amor é praticado, é por isso que eu sempre falo para você, eu sempre direciono quando eu dou algumas instruções para casais, eu digo o seguinte, aqui, quando nós olhamos a integridade de um casamento, de um namoro, noivado e casamento, o namoro é santo. O namoro não é de toque, não é de pegar, não é de agarrar, não é de fazer o que não deve ser feito antes do casamento. São coisas que vão acontecer na santidade pós o casamento. Então, quando você está dentro do casamento, quando você está junto, quando você ama, o amor faz dar certo. Porque quem que é o amor? Quem que está dentro executando o amor? É Deus dentro, é Deus no meio, então é por isso que vai dar certo, porque é Deus tomando conta. Então o amor não é um sentimento que você vai olhar e falar, é o amor da minha vida, é a mulher, é o homem da minha vida, eu vou casar. Não, quando você tem Deus no controle, Ele vai fazer acontecer, Ele vai fazer dar certo. Então o amor, ele é a presença de Deus. O amor, ele é a obediência. 1 João 5, capítulo 3. Capítulo 5, versículo 3. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Quem ama consegue obedecer. O amor não é um ato obrigatório ou sacrificial. Você consegue obedecer sem precisar se martirizar. O amor é algo que flui dentro. Então, obedecer não é difícil se houver amor. Obedecer vai ser algo prazeroso, porque você vai olhar para aquele que é o amor e vai falar, eu faço porque Ele está em mim e eu nele. Então não é algo que é penoso. Quando a pastora começou a dar uma referência aqui, é um livro que é maravilhoso, eu já citei ele várias vezes para vocês aqui, Os Mártires. Se você vê um livro em uma prateleira e você tiver a oportunidade de comprar e tiver escrito Os Mártires, não perca a oportunidade, compre ele e leia. Se você não chorar da segunda para a terceira, para a quarta página em diante, você comprou o livro errado.
Pense numa coisa linda. Então, o amor, ele é a obediência. Então, a obediência, ela nos leva, se possível, à morte física, a rejeitar o prazer desse mundo por conta da obediência ao amor que habita em nós. Então, é isso que é o amor. O amor é isso que eu estou exemplificando para você aqui. Então, a única forma de conhecer o amor é conhecendo verdadeiramente a Deus. E dentro do que eu estou passando para você aqui, ouça de novo a ministração e olhe o que nós estamos estudando aqui, para você ver se você tem sentimento e de repente você já não tem mais o sentimento de amor, nós devemos rever o conceito de amor que nós temos. Se eu amo e de repente eu já odeio, então olha, é muito perigoso isso, porque o amor não é um sentimento, o amor ele não sai, o amor ele fica em. Aleluia! Somente Deus pode capacitar um ser humano a amar verdadeiramente. Então Deus, ele é o verdadeiro amor. Então, para você amar, você executar o verdadeiro amor, é só Deus em. Glória a Deus! O que é o amor? O primeiro ponto. O segundo ponto, como amar. 4, versículo 21. 1 João, capítulo 4, versículo 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ama também o seu irmão. O amor ele não é esse sentimento passageiro, mas sim uma característica pessoal de Deus. O amor é o maior mandamento, está lá em Marcos 12, 30 e 31. Também o maior dom, em 2 Coríntios 13, 2. Quais são os passos para amar verdadeiramente, ou então enxergar quem executa esse amor verdadeiramente? Eu quero continuar com isso aqui com você. Como amar? Você conheceu o amor, você teve um discernimento. Agora, como executar isso? Primeiro ponto, algo muito simples. Conhecendo a palavra, capítulo 2, versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Então é através da palavra de Deus que aprendemos sobre o verdadeiro amor revelado em Jesus. É somente através da palavra que nós vamos entender se nós estamos mesmo amando verdadeiramente ou se nós estamos vendo quem realmente tem o amor de Deus em si. Não que nós estamos aqui para analisar quem ama e quem não ama, mas é um discernimento que nós temos para pessoas que se dizem que amam, que se dizem que se doam em amor. Você tem essa primícia, porque se ela não tem a primícia da palavra como direcionamento, realmente ela não tem, porque em um determinado momento ela não vai executar o amor verdadeiro. Porque o amor ele é fluído pela palavra que é o próprio Deus. Ele é a palavra. Aleluia! Conhecendo o amor de Deus. Primeiro, guardando a palavra. Segundo, conhecendo o amor de Deus. Capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados de filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, portanto, não o conheceu a Ele mesmo. Qual é o filho que tem intimidade com um pai que não conhece? Eu tenho intimidade com meu pai, mas eu não o conheço. Eu não sei quem ele é, nunca o vi. Não sei quais são os seus princípios, qual é o seu caráter, o que ele se deleitou. Eu perdi meu pai muito novo, meu pai faleceu, eu tive o amor de pai na minha mãe, então eu não posso falar para você quem é meu pai, então eu posso falar isso. E o que a palavra vai dizer é isso, como nós podemos executar, como nós podemos dizer que nós amamos se nós não conhecemos aquele que é o amor.
Como eu posso dizer que eu amo se eu não conheço o meu Pai, que é o próprio amor? Então, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados de filhos de Deus, e de fato somos seus filhos. Por essa razão, o mundo não nos conhece, portanto, não o conheceu a Ele mesmo. Então, nós só conseguiremos executar o amor em nós quando nós conhecermos a Deus, através da palavra, através das Escrituras, entender o que ela diz, entender o que ela fala, cumprir o que ela manda, independente se eu concordo ou não. A Bíblia ela é inerrante, eu posso não concordar com ela, mas eu devo executar o que ela ordena. Isso é conhecer o Pai. Sabe o que é conhecer o Pai? É você ver um traficante se convertendo, você fala assim, eu não concordo, porque eu acho que ele fez muita coisa errada, mas não é o que eu acho, é o que Deus quer. O meu Pai tem os critérios dele em receber. Eu também fiz muita coisa errada, você fez muita coisa errada e ele nos recebeu. Então, se eu faço esse juízo de valores, eu não tenho o amor de Deus em mim. É o que a Bíblia está dizendo, não é o que eu estou falando. A Bíblia fala. O juízo de valores quem faz é o Senhor. E quando nós nos retiramos como filhos, não é nem Deus quem tira, é nós que nos retiramos. Então, conhecer o amor de Deus é conhecê-lo verdadeiramente. Quando realmente conhecemos a Deus, conhecemos o amor de Deus, nós nos entregamos a Ele sem reservas. Nós nos entregamos a Ele sem nada, você se entrega simplesmente. Só que nós temos que tomar cuidado, porque depois que nós nos entregamos de uma dificuldade, conhecemos esse amor, a caminhada nos deixa um pouco acomodados e às vezes nós começamos a ter juízos de valores. Nós começamos a achar o que Deus tem que fazer, o que Ele deve fazer, quem que deve estar, quem que não deve estar. Quantos de nós não já conhecemos pessoas que tiveram que ficar de disciplina, pessoas que a igreja tem que expulsar? Eu concordo que tem situações que é bem complicada mesmo, que a igreja tem que tratar, tem que cuidar, tem que repreender, tem que tomar o seu posicionamento. Mas Jesus até o fim, Ele deu uma chance. Então por isso nós temos que conhecer a Deus, o Deus que ama, o Deus de amor. Devemos amar com atitudes e práticas, 3,17, 1 João. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecendo necessidade, e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Amar não é apenas dizer, eu amo o povo da Índia, eu amo o povo lá da África, eu amo o povo da minha cidade, eu amo, eu sou cristão, a minha essência é o amor. Não. O amor, ele vai além de palavras, ele vai além de verbalizar algo, ele vai além do que eu falo. O meu amor, ele tem que se tornar prático, o meu amor, ele tem que se tornar algo de entrega. Então, amar é a prática expressada além das palavras com atitudes. Quando você chega, quando você se entrega, quando você fala para alguém, você não simplesmente fala que a ama, às vezes você demonstra em atitudes, você a respeita, você tem consideração pelo que ela fala, pelo que ela te diz. Você vê alguém passando necessidade, você faz alguma coisa, você não simplesmente... a igreja tem que fazer. Quantos de nós nunca fizemos isso? Tem a igreja tem que fazer. Não, eu sou a igreja. Então, se a igreja tem que fazer, sou eu que tenho que fazer. É eu que tenho que externar o que eu digo que eu sou. A igreja não tem uma cesta básica, mas o que eu tenho em casa? Eu tenho um arroz a mais, eu tenho um feijão a mais. Eu não tenho nada, então eu vou ir na casa de alguém, ou vamos ajudar fulano, vamos ajudar Bertano, está passando por uma dificuldade, o que nós podemos fazer para ajudar? Irmãos, vamos ser sinceros, é verdade ou não é? Nós conseguimos ou não conseguimos fazer isso? No mínimo a gente não consegue, se fala para a gente não conseguir nada, a gente consegue, a comida do dia a gente consegue para alguém.
Então o amor ele não é a prática de vai lá. Não, amor é aquele que nós executamos. Nós saímos do ambiente de eu verbalizo que eu amo. E vou para o ambiente da prática, do cuidado, do zelo. Porque um dia nós precisamos também. Um dia nós não precisamos, às vezes nós não precisamos de uma cesta básica, nós precisamos de uma pessoa que foi rotineiramente na nossa casa, semanalmente orando, não desistiu de nós. Então isso é uma prática de amor. Não é somente dizer eu oro por você, não, é você ir mesmo, falar assim, eu vou lá orar com você, e você vai mesmo. Isso é a execução da prática do amor que você sente. Porque você está lá, você está acreditando, você acredita. Então a prática desse amor é você exercer isso em atitudes, não somente em palavras. Nascer para Deus, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O novo nascimento marca uma nova vida cheia de amor, deixando o passado para trás. Somos nascidos de Deus. Por isso que Nicodemos fala, porventura eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe? Não. É novas atitudes. É você entender, compreender tudo que foi falado aqui, ó. Você viver a atitude. O nascer de novo é você executar, você conhecer Deus através da palavra, você ter a atitude não em fala, mas em prática, você ter o conhecimento do amor de Deus, você ter isso. Esse é o novo nascimento em Cristo. É executar o que Deus fala para nós, executar a palavra dele em nós. Isso é nascer em Deus. Então o novo nascimento, ele marca essa nova vida cheia de amor, cheia de execução do amor em nós. Estão compreendendo, irmão? Eu achei essa palavra uma palavra muito forte, sabe por quê? Eu não sei se você vai concordar comigo, eu não estou dizendo para você, estou dizendo para nós, que nós vivemos em um tempo assim, em um tempo em que foi-se muito visto, é falado, o Evangelho é chegado, o Evangelho é ministrado, mas o Evangelho ele não é feito somente de palavras, ele é feito de ceifeiros, ele é feito daquele que vai, daquele que bota a mão no arado, daquele que colhe, daquele que vai lá e debulha, né? Eu creio que é isso que fala, dessa forma que fala quando debulha o milho, ou então vai no trigo, aquele que trabalha, aquele que executa na prática. Então, quando nós vamos exercer, a unção ela vem através disso. E nós enxergamos um evangelho muito, é muito facilitado, é assim mesmo, vamos caminhando, tal, e não tem aquela responsabilidade. Mas Deus, Ele nos dá essa responsabilidade, amém? Nascer para Deus, permanecendo em Deus. Como amar? Um dos princípios de como amar é permanecer em Deus. 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Está vendo? Vê se na sua Bíblia também tem essa tradução. Eu vou ver nessas duas traduções minhas aqui, ó. 1 João capítulo 4, versículo 16. Olha que interessante, alguns pontos aqui. Ó. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Você percebeu aqui na parte B do versículo? Deus é amor e aquele que permanece no amor, permanece onde? Permanece onde? Em Deus. Então, permanecer em Deus é a essência da nossa vida em Cristo. É a essência de quem realmente nós somos em Deus. É renunciar esse velho homem, por isso que fala do novo nascimento, é renunciar aquilo que nós éramos anteriormente. Nós não vamos voltar no útero da nossa mãe, mas nós somos uma nova criatura em Deus. Nós não somos mais aquele que nasceu sem Jesus.
Agora nós estamos permanecendo no amor, vivendo o amor em Deus. Então, assim como as pessoas aprendem a amar através do que o mundo ensina, nós também temos que aprender a amar seguindo o que Deus nos manda em nossa vida, que é viver em amor e no amor, que é o próprio Deus. Já estou quase concluindo com você aqui. Então, nós devemos aprender a amar, que eu disse aqui agorinha aqui, ó. O amor é construção. Por que construção? Ele não é o próprio Deus, porque Deus ele vai se manifestando na caminhada, você vai compreendendo, você vai entendendo. Muitas coisas não nos é lícito entender, mas na caminhada ele vai nos dando revelações, nós vamos compreendendo, e é aí que nós vamos revelando o amor, porque você entende, nós entendemos. Aleluia! Característica de quem ama, e em seguida nós vamos concluir. 1 João 4,17, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Vou ler de novo com você. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Então ninguém pode julgar a outro se está amando ou não. Eu não posso te julgar, eu não posso medir você. Eu posso entender através do que a palavra diz, mas eu não posso medir o seu amor por conta dos meus valores. E você não pode medir os meus. Pois nós não sabemos o que se passa no coração de ninguém. Eu não sei o que se passa no seu coração, você não sabe o que se passa no meu, não sei o que se passa, você não sabe o que se passa no outro. E às vezes nós queremos medir aonde o outro está, o que o outro faz, se o outro está mesmo. Eu já cheguei em velório que as pessoas falam assim, isso daí, bem, sei não, hein. Quando não fala que já está mesmo, né? Mesmo. É impressionante. Por que nós temos que nos puxar a nossa própria orelha em respeito a isso? Porque isso vem de Deus, é em Deus, é através de Deus. Eu não vou ser mais santo ou menos santo medindo o valor de amor de ninguém, medindo a experiência de ninguém com Deus. O que eu tenho que ser é alguém em Deus. Então se eu estou amando, eu estou executando o amor dele. Quem é ele? Ele quer o amor de todos. Então não sou eu que vou falar quem ama e quem não ama. Aleluia! Por isso nós observamos as características. Como conhecer ou como saber se você é alguém que ama realmente? Como saber se nós amamos realmente? Andando na luz, capítulo 2, versículo 10, aquele que ama, seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele que ama, ele é luz, e ele permanece na luz. Se ele é luz, não tem como ele ser treva, não tem como uma luz se tornar treva, a não ser essas físicas que quando ela queima, ela se torna treva. Então se você ou eu permanecemos na luz, nós amamos todos aqueles que estão ao nosso redor, nós entendemos que a misericórdia de Deus alcançou a todos, nós não ficamos dividindo, nós não ficamos separando. Então, quando nós sabemos mesmo que nós estamos amando, nós estamos na luz, nós enxergamos mesmo, nós enxergamos a misericórdia, nós não só recebemos para nós. Nós não achamos que só o nosso pecado era digno de ser perdoados, porque a luz te dá clareza de ler. Muitos de nós pegam e falam assim, chega aqui para baixo dessa luz aqui, vamos, por que eu vou chegar? Porque eu quero enxergar melhor. A luz nos faz enxergar o que Cristo nos deixou através da palavra. Então é por isso que a luz vai nos trazer esse valor essencial para nós, que é aprender a andar
em amor. Aprender a valorizar quem está conosco, está ao nosso redor, valorizar o membro do corpo que está caminhando junto conosco, andando na luz. É filho de Deus. Parte B da característica de quem ama, ele é um filho de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então, como filhos de Deus, nós devemos compreender esse primeiro ponto aqui. Quando nós andamos na luz, nós discernimos os filhos, nós discernimos o mundo, mas entendemos que Deus não está manifestado somente naqueles que aceitaram. Deus se manifestou através daqueles que ainda não aceitaram, porque a misericórdia dele alcança. Então, nosso amor tem que alcançar junto. O amor de Deus nos alcançou antes de nós sermos justificados. Quando Jesus veio, nós estávamos já justificados ou não? Não. Certo? Certo ou não? Então, o amor dele nos alcançou antes mesmo de estarmos aqui, santos, buscando a santificação em Deus. E o nosso olhar deve ser o mesmo, porque como filhos de Deus, nós temos a característica de Deus e a essência de Deus em nós. Então, nós olhamos para alguém que não está caminhando, nós olhamos um provável ou um evidente irmão nosso caminhando. E é isso que vai fazer ele caminhar junto conosco, porque ele não vai se tornar um irmão, ele já é um irmão, ele só não entendeu ainda quem ele é. Vocês me entenderam o que eu acabei de dizer? Jesus, ele não nos tomou como irmão depois da cruz, ele já nos tomou antes. E é isso, se nós exercemos o Deus, o Espírito em nós, nós não olhamos alguém que vai se tornar um irmão nosso, não, nós olhamos ele como um irmão já, mas ele não está vivendo, não, mas Cristo não esperou que nós batizássemos para que nos fizesse irmãos, para que nos fizesse filho, e é isso que nós devemos fazer também, e é isso que é exercido em nós. Essa é uma característica de você que ama, é um verdadeiro filho de Deus praticando isso, vencendo a morte. Nós sabemos, capítulo 3, 14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Que forte isso, não é? Olha só, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos o nosso irmão. Aquele que não ama, permanece na morte. Então quer dizer, se há um sentimento de desamor dentro de nós, eu estou morto. E resumindo, nunca conheci a Cristo. Meu Deus. Eu não estou sendo, não quero impactar, não, mas não é o que o texto diz. Não precisa de contexto, não precisa de nós estudarmos um contexto para entender o versículo. Se eu não pratico, se eu já estou praticante, então quer dizer que eu estou vivo, eu estou praticando aquilo que eu conheço realmente. E não é a prática de amar aquele que ama, não é a prática de amar aquele que nos elogia, é a prática de amar aquele que nos bofeteia, é a prática de amar aquele que nos manda andar uma milha, nós pegamos nas costas aquele fardo e andamos duas. Isso é estar vivo. Por quê? Porque você entendeu, você compreendeu. Jesus fez isso. Jesus, ele entendeu, transmitiu e nos mostrou, o caminho é esse. Porventura, o que Jesus falou para Pilatos? Porventura, Pilatos fala para ele assim, porventura, você não sabe, Jesus, que eu tenho poder para te tirar daqui? Jesus olha para ele e fala assim, poder nenhum você teria se do céu não lhe fosse dado. E se eu quisesse, eu pediria e uma legião de anjos desceria do céu para me defender. Então, quando nós entendemos que nós estamos vivos, nós compreendemos a realidade do que nós devemos fazer realmente. Se Jesus
pede para os anjos descerem e o defender, ele perdeu o propósito, nós estávamos perdidos, porque o propósito estava acima do bem-estar físico dele. Então nós vencemos a morte, independente que custe a sua vida, nós vencemos a morte. Você já venceu a morte, você não vai vencer a morte. A morte que está te esperando no fim da sua trajetória aqui na terra, já foi vencida. Lembra lá atrás, quando você confessou, aceitou, batizou, está caminhando? Já foi vencida. A sua caminhada, você já venceu a morte. Outra característica, vencemos a mentira. Se alguém disser, amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que ama o seu irmão, a quem vê, aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, que não vê. Então, quem ama, sabe falar unicamente a verdade. Nós, independente, nós vamos aprender a isso. Não é uma questão da gente chatear alguém, ou deixar alguém meio esquisito conosco. É porque faz parte do amor. Você imagina? O amor, ele faz parte disso, independente. Jesus, ele olha e fala muitas coisas, ensina muitas coisas com a verdade. Em muitos momentos, a gente tem que receber isso. E a carícia de muitas pessoas, às vezes, não é amor, porque a questão de estar junto, sempre afagando o ego de alguém, você vai entender que isso não é uma execução de amor. A execução de amor é aquele que em alguns determinados momentos te fala mesmo algumas verdades, ou recebe algumas... Não é somente falar, é receber também. Todos nós estamos sujeitos. Eu sou desse jeito mesmo, pastor. Eu falo, eu não estou nem aí, mas nós devemos ser assim mesmo. Mas nós também devemos tomar posicionamento de saber ouvir. Ter um discernimento, falar assim, é verdade. Não gostei, vou engolir isso de travessado, é um monte de espinho que está descendo aqui, mas eu tenho que meditar para ver o que a pessoa falou, qual foi a intenção que ela falou, se era para o meu mal ou para o meu bem. Então, até não gostei, mas você quer saber que é verdade? Poxa vida, glória a Deus pelo menos pela vida dela, pelo menos teve coragem de me falar, então esse é o verdadeiro amigo até, o verdadeiro irmão, aleluia. Então, como cristão, nós precisamos buscar cultivar essa característica de Deus, que é o amor em nós. É necessário partir para a prática e não ficar somente nas palavras bonitas. Eu tenho que partir para a prática, não devemos fazer uma oratória bonita aqui, ficar aqui, Não, eu tenho que fazer, eu tenho que deixar algo, eu tenho que registrar algo na prática, eu tenho que fazer algo, eu tenho que continuar fazendo algo. Não é somente preparar umas palavras bonitas que vem aqui, chega de deixar, não. Tem que atingir, tem que mudar, eu tenho que fazer algo. Então, buscar as características de Deus em nossa vida, é buscar o amor de Deus. Então, para concluir com você aqui e terminar, fique em amor, fique em Deus. Se você está em Deus, você está na prática do amor. Para terminar, 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, as coisas mais importantes que Deus procura em nós é o amor que nos faz retornar à sua imagem e semelhança. Quando nós amamos, nós retornamos à imagem e semelhança de Deus, lá em Gênesis 1:27. Então, conhecendo o amor verdadeiro, procure aprender a amar e viva as características do amor de Deus. Aleluia! Glória a Deus, irmãos, eu quero isso para a minha vida. Eu não estou querendo só lançar palavras aqui para nós, aqui para a gravação que nós temos, que alcança pessoas, atinge vidas. Eu quero que Deus atinja, mude verdadeiramente mesmo a vida de pessoas através do que nós fazemos. Eu não quero deixar palavras bonitas, eu quero deixar palavras que mudam. Eu quero ter atitudes no que eu falo, atitudes no que eu pratico. Aleluia! Glória a Deus! Então, isso
que eu falei com você aqui é a explicação do que é amor, do que é o fruto do Espírito, fruto desse amor. É viver isso, é viver, é saber o que é o amor, é saber como amar, e é entender as características do amor em minha vida. É isso. Aleluia. Eu só deixei isso aqui para você refletir. Eu trouxe para nós refletirmos. E eu vejo essas características na nossa igreja, na igreja de Cristo estabelecida nesse local. O que você tem que continuar é fundamentando isso no dia a dia, nos ambientes onde nós estamos. Glória a Deus.